Graças a isso eu consegui notar que realmente era um homem. Ele estava com a barriga aberta e sem órgãos. Seus braços e pernas estavam costurados com a mesma linha de crochê usada na boca. Poderia um homem que tirava sorrisos do rosto de tia Clarice lhe tirar a vida? Eu queria muito que não. Vivia a vida escrevendo sobre fantasmas, embora se mantivesse cético a tais coisas. Mas começava a mudar de ideia naquele momento. Oi pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um Terror Remake. Nesse quadro eu leio histórias de terror que meus inscritos me mandaram enquanto eu faço a minha maquiagem. Se você gosta de histórias de terror e coisa assim, não deixe de se inscrever aí. Antes que alguém me pergunte, não cortei meu cabelo, eu só pintei a parte de baixo dele de preto. Eu não aguento ficar só com uma cor de cabelo por muito tempo, né? Ai, eu tô muito empolgada pro primeiro Terror Remake do ano. Eu espero que vocês gostem das histórias que eu escolhi. Enfim, chega de enrolar, vamos começar. Chuva de verão. Os trovões ensurdecedores me assustavam vez ou outra. O vento balançava os galhos das árvores, e os fios de energia tão forte que estava com receio de faltar a luz. A tempestade que caía não era misericordiosa. Chuvas de verão nunca são. Com as janelas e portas fechadas, e com meu cão de grande porte, deitado no grande e felpudo tapete da sala de estar, eu estava protegido. Eram 2h45 da madrugada, e eu não conseguia dormir. Sentia que estava sendo punido pelo meu cérebro, forçado a continuar acordado e escutando a tempestade. Estava deitado confortavelmente em meu sofá, enrolado em meu cobertor e usando pares de meias diferentes. O cheiro de terra molhada era uma espécie de calmante, enquanto vídeos e vídeos passavam pela minha timeline do TikTok. O aplicativo era um ótimo meio de distração, milhares de vídeos em apenas 30 segundos. Ultimamente, havia uma trend em alta no app. Uma espécie de vídeo de terror, no qual sempre dizia: se você vê uma pessoa idêntica a você, corra. Mas pelo contrário do que imaginei, os vídeos não eram nem um pouco assustadores, no máximo estranhos. Afinal, como poderia existir uma pessoa idêntica a mim? Meu cão levantou o pescoço, me observando sentado no sofá. O chamei para subir e se deitar comigo, mas ele se negou. O animal se levantou e andou até o início do corredor, que conectava a sala de estar e a cozinha. Ficou parado, encarando o breu. Bruce? O chamei em vão. Suspirei fundo, deixando o celular e o cobertor de lado, e me levantando para ver o que estava o incomodando. Olhei para o mesmo breu que ele encarava, sem notar nada de estranho. Andei até o interruptor e acendi a luz do corredor, lhe mostrando. Viu? Não tem nada. Apaguei e acendi a luz várias vezes para lhe confirmar. Em um dos momentos que apaguei a luz, Bruce rosnou, arrepiando o pelo de suas costas. Franzi o senho e liguei a luz rapidamente. O cachorro deu 2 passos lentos para trás, ainda encarando o lugar fixamente. Apaguei a luz, forçando minha visão e conseguindo ver de relance um vulto, me assustando e correndo em direção à sala de estar. Em um reflexo infantil, me cobri com meu cobertor e peguei meu celular, digitando o número do celular de minha mãe para pedir ajuda. Ela não estava em casa naquela noite. Ela estava em um encontro com a namorada. Atende, atende, atende! Sussurrei segurando o celular com força contra minha orelha. O número que você ligou não existe. A voz robótica me alertou. Franzi o senho sem entender. O número estava escrito corretamente. Qual era o problema? Ouvi Bruce andar para fora da sala de estar, provavelmente indo até o corredor. Não tentei o impedir. Estava paralisado de medo. Não sabia se o que vira era real, mas era medroso demais para conferir uma segunda vez. Sons de passos muito mais pesados que as patas de Bruce começaram a se aproximar lentamente de mim. Meu coração estava acelerado, sentia que ia sair pela garganta. Quando o cobertor começou a ser puxado lentamente de cima de mim, apertei meus olhos com medo do que veria à minha frente. Assim que o cobertor foi ao chão, abri meus olhos lentamente, me sentando no sofá em um solavanco. Uma pessoa exatamente igual a mim estava parada em minha frente, me olhando com o mesmo terror que havia em meus olhos. Nossas respirações irregulares estavam sincronizadas. Nos encarávamos profundamente sem desviar o olho ou piscar. O meu outro eu gritou de forma aguda, o que me fez tapar os ouvidos, e saiu correndo. Sem entender o que tinha acabado de acontecer, me levantei com as pernas bambas e corri até a porta da frente, tentando abrir, mas lembrei que estava trancada e a chave estava na cozinha, que ficava depois do corredor, para onde a criatura correu. Engoli em seco e peguei o guarda-chuva que estava na sala de estar, para usar como arma. O clima do corredor até a cozinha era denso, como se 1000 olhos estivessem me observando. Na metade do corredor, uma luz forte se acendeu em minha direção. Era a luz de uma lanterna, e quem estava apontando em minha direção era minha mãe. Mãe? Indaguei em um sussurro. Ela desviou o olhar de mim, para a criatura que estava ao lado dela. Arregalei os olhos em pânico. Mãe, esse não sou eu, saia daí agora!
Gritei alertando, mas ela não pareceu me ouvir. Sussurrava algo com a criatura enquanto segurava a lanterna em uma mão e o celular na orelha na outra mão. Mãe, temos que sair daqui. Ele está aqui desde que você saiu. Ele não para de andar pela casa e agir como se fosse eu. A criatura falou com as mãos trêmulas, se agarrando à mulher. Confuso, tentei me aproximar, mas eles deram um passo para trás. E foi quando eu entendi. Eu era a pessoa idêntica a ele. Eu era o impostor. Eu era a criatura. Yes, baby! Histórias com doppelganger, cópias, coisas assim, eu sempre acho muito massa. Eu adorei que você escreveu um negócio atual sobre um app que a maioria usa, que tem vários vídeos de terror e coisas assim. Muito bom. Não sei se quem mandou essa história foi quem escreveu, mas enfim, eu adorei igual. Inclusive, quando vocês me mandarem as histórias de vocês podem me contar sobre ela. Tipo, se foi você que escreveu, se você pegou de algum lugar, inspiração, enfim, o que vocês quiserem. Eu gosto de ler no final o que vocês mandaram junto e quem acompanha aqui adora essas observações que vocês deixam. Enfim, vamos para a próxima. Linha de crochê. Já faz um mês desde que eu terminei com meu namorado. Desde então, estou com uma sensação estranha. Parece que tem algo me observando em todo canto que vou. Quando todas as luzes estão apagadas e já estou deitada na cama, fica pior. Parece que ele está me vigiando, esperando a melhor hora para fazer alguma coisa. Juro que esses dias estava vendo um par de olhos vermelhos como sangue na minha janela. Mas isso não é muito possível, já que moro em um apartamento no 5º andar. O prédio é bem velho e às vezes escuto alguns barulhos na escadaria, como se fosse alguém conversando muito alto. Já até conversei com algumas pessoas que diziam sobre o prédio ser amaldiçoado, por ter sido construído em cima de um cemitério indígena, mas não havia nenhuma prova concreta sobre isso. Depois de ouvir tantas vezes isso dos meus vizinhos, resolvi perguntar diretamente para o síndico do local, que negou todas as histórias sobre o caso. Ele era bem velhinho e passava mais credibilidade que os demais, já que morou a vida toda em um apartamento no 1º andar. Depois de conversar com ele, passei a tentar ignorar a presença daquela coisa, mas depois de 2 meses, foi impossível não sentir medo. Às vezes acordava no meio da madrugada, como se tivesse alguma coisa sentada ao meu lado. O cheiro de carne podre era muito forte, sempre ficava cada vez mais perto e parecia pesar mais, afundando cada vez mais em meu colchão, sem contar aquele cheiro que parecia sufocar. Eu nunca tinha parado para olhar a hora até então, até que um dia me virei para o lado e vi o relógio que ficava no criado mudo ao lado da cama. Eram exatamente 3h33 da manhã. Notei que havia uma figura preta ao lado da minha cama, da altura exata do meu ex-namorado. Seus olhos eram vermelhos como sangue, sua boca estava costurada com linhas brancas de crochê. O cheiro dessa vez não era só de carne podre, mas também de enxofre, que tomava conta do quarto. Estava tão assustada que não havia notado que começou a chover muito forte. Porém, não havia ocorrido nenhum trovão até o momento. Mas assim que o primeiro aconteceu, foi tão forte que estremeceu meu quarto por inteiro, além de iluminar tudo parecendo dia. Graças a isso eu consegui notar que realmente era um homem. Ele estava com a barriga aberta e sem órgãos. Seus braços e pernas estavam costurados com a mesma linha de crochê usada na boca. Eu não conseguia me mexer, por mais que tentasse. Parecia que eu estava amarrado na cama, e cada raio que caía iluminava meu quarto, mostrando a figura amedrontadora que estava à minha frente. Ele ia chegando mais e mais perto. Já eram quase 4 da manhã e eu não conseguia desviar o olhar nem por um segundo. Ele chegou tão perto que eu estava quase desmaiando por conta do cheiro horrível que exalava. Com o último relâmpago, consegui ver claramente que era o meu ex-namorado. Mas era impossível isso acontecer, já que quando a gente terminou, eu o matei friamente e retirei todos os seus órgãos para vender. O desmembrei e o costurei com linha branca de crochê que eu tinha, pois estava fazendo um tapete para o meu quarto. Depois de ter ceifado sua vida e retirado tudo que poderia me dar lucro, acabei o jogando em um lago próximo, que iria ser aterrado alguns dias depois. Tudo para não encontrarem o corpo dele. O mau cheiro era tão forte que estava desmaiando, mas antes de perder a consciência por completo, ouvi uma voz fria dizendo: "Eu disse que voltaria para te buscar." Depois disso, meu corpo sem vida jogado na cama, meu ex-namorado esmagando meu pescoço. Meus olhos estavam totalmente sem brilho algum. Eu pensei que estava condenada ao inferno por ter feito algo tão horrível com alguém, mas pelo visto, não fui aceita nem lá. O destino resolveu me pregar uma peça, fazendo com que eu fique ligada a ele por toda a eternidade, apenas o observando matar homens e mulheres que eram parecidos comigo, que enganavam e matavam os companheiros em troca de dinheiro ou por pura diversão. Hoje em dia fazem 500 anos que isso aconteceu, e até então ele ainda não me perdoou pelo que eu fiz.
Olá, Carol. Essa história foi ideia da minha namorada e adaptei pra deixar desse modo. Estamos escrevendo um livro com várias mini histórias de terror. Ai, vocês estão escrevendo contos de terror juntos. Que romântico, eu adorei. Eu achei bem interessante a história, mas eu confesso que eu fiquei querendo mais. Mais desenvolvimento, menos enrolação, porque na hora que começou a ficar bom, que começou a ficar super terror, daí já foi acabando, sabe? Acabou muito pro... eu tenho uma observaçãozinha. Tem uma partezinha aqui que diz... Já eram quase 4 da manhã e eu não conseguia desviar o olhar nem por um segundo. Como é que a pessoa sabe que eram quase 4 da manhã se ela não conseguia desviar o olhar nem por um segundo? Enfim, observaçãozinha, nada a ver, detalhezinho, nada a ver, sei lá. Talvez eu esteja viajando. Mas de qualquer forma, achei muito massa saber que vocês estão escrevendo juntos. Eu realmente acho isso absurdamente fofo. Escrever histórias sobre pessoas morrendo. Ah, que fofinho. Enfim, vamos para a próxima. Tia Clarice. Eu nunca havia visto tantas flores ao redor da tia Clarice. Mesmo sendo uma pessoa boa, ela nunca teria ganhado nenhuma flor sequer na vida. Tia Clarice era a pessoa mais gentil que já conheci. Ela sempre me tratava bem e me dava um longo abraço apertado que durava quase 1 hora. Ela era a única pessoa que conseguia tirar um sorriso espontâneo e verdadeiro do meu rosto. Eu sinto falta dela. Tia Clarice morreu brutalmente assassinada, com seu rosto todo esmagado por um extintor de incêndio. Ela tinha um rosto tão bonito, ganhou o Miss da nossa cidade natal quando eu tinha 6 anos, e eu me lembro da cidade toda elogiando sua aparência e seu belo rosto. Até o prefeito ficava de chamegos, mesmo ele tendo mais do que o dobro da idade dela. Tia Clarice era muito inocente e não parava em um só relacionamento. O coração não escolhe por quem se apaixonar, ela me dizia toda vez que trocava de namorado. Seu relacionamento mais duradouro foi com seu famigerado assassino, Nicholas. Ele era um homem engraçado e parecia fazer a tia Clarice feliz, até seu crânio ser esmagado por ele. O relacionamento deles durou mais ou menos 3 anos, 4 meses, 17 dias e 5 horas. O óbito dela foi estipulado para entre as 4 e 6 da manhã, no dia de seu aniversário de 39 anos. Trágico dia. Péssimo dia. Um dia terrível em que entrei com um bolo na casa de tia Clarice e saí com as mãos sujas de sangue. Eu a encontrei às 14 horas daquele mesmo dia, e logo depois de sair da sua casa, eu avistei Nicholas na calçada, sentado com as mãos também sujas de sangue. Fui andando na sua direção, mas a cada passo eu sentia que alguma coisa estava errada. Poderia um homem que tirava sorrisos do rosto de tia Clarice lhe tirar a vida? Eu queria muito que não. Ela estava muito animada para o seu aniversário. Iria começar um ano novo em sua vida, mas queria terminar. Então, eu terminei por ela. Tia Clarice queria acabar com o namoro, então ele acabou com a vida dela. Foi isso que ele disse, foi isso que eu entendi, foi isso que aconteceu. O choque foi tão grande que eu desmaiei na frente dele e acordei no hospital, com a notícia de que ele foi preso e tia Clarice seria velada e enterrada. Então aqui estou eu, encarando tia Clarice, ou ao menos o que sobrou dela. Seu belo rosto se foi, seu abraço apertado afrouxou, seu sorriso contagiante quebrou. Não é mais a tia Clarice, é só um monte de carne, ossos e sangue. São só restos do que Nicholas deixou. Seu presente de aniversário nada convencional. Mas esse pedaço de carne que um dia já foi minha tia está rodeado de flores. E eu me pergunto se ela teria gostado de receber um buquê de aniversário. Oh, doce tia Clarice, eu sinto falta do sorriso no meu rosto, que você deixava. Você era como primavera, mas agora está mais fria que o inverno. Olá, Carol. Escrevi essa mini história num devaneio aleatório enquanto mexia no Facebook. Um dia a transformarei em um livro. Espero que goste. Eu amei! Eu achei ela mega tristinha e bizarra. A combinação perfeita. Bem do jeitinho que eu gosto. Eu fico infinitamente feliz em saber que vocês estão escrevendo mais histórias, assim, do nada. Simplesmente bateu à vontade e vocês resolveram escrever. Tá muito bom. Eu até me perdi na maquiagem. Eu fiquei toda essa história fazendo só a sobrancelha de tão massa que eu achei. Eu fiquei ali só indo nela. Enfim, vamos para a próxima. Coelhos. Em 1998, uma das mais perturbadoras descobertas do século XX foi feita em uma pequena cidade no estado do Alabama. Durante aquele verão, alguns residentes da cidade de Roebuck alertaram as autoridades sobre a presença de um trailer enferrujado e decadente localizado nos limites da cidade, apenas alguns metros de uma pequena área residencial. Ocasionalmente, gritos abafados e gemidos podiam ser ouvidos, vindos do aparentemente abandonado trailer, e sempre nos finais de tarde, levando os residentes a confundirem com o som de crianças brincando,
até que um dia uma senhora percebeu a estranheza dos sons e resolveu chamar a polícia. Quando os policiais chegaram, iniciaram a varredura no trailer. À primeira vista, o trailer parecia estar realmente abandonado. Os únicos móveis eram uma cadeira dobrável enferrujada, um sofá florido manchado, que exalava um forte cheiro de mofo, e uma surpreendentemente nova mesinha de varanda. Não parecia haver algo muito suspeito dentro do trailer. Porém, o mesmo não valia para o pequeno esconderijo abaixo dele. Debaixo de uma fina camada de terra, uma mala foi retirada do chão, abaixo do velho trailer. Dentro da mala, os policiais encontraram 14 fitas VHS sem identificação. O conteúdo das fitas parecia ser exatamente o mesmo, porém mostrando pessoas diferentes. As fitas começavam do mesmo jeito, uma tela preta desbotando-se para mostrar uma criança amarrada na mesma cadeira de metal que tinham encontrado no trailer. Todas as crianças nas fitas mostravam a mesma expressão de terror, enquanto a câmera passava a focar em seus rostos, com olhos vermelhos e fundos. Apesar da fita tampando suas bocas, seus soluços ainda podiam ser ouvidos. Após alguns segundos de vídeo, a criança regalava os olhos e começava a chorar de modo mais desesperador. Nesse momento, a sombra do cameraman tornava-se visível, e era possível perceber que ele segurava um pequeno animal. Julgando pelo formato da sombra e os guinchos, o animal aparentava ser um coelho. O câmera segurava o animal acima de sua cabeça por alguns minutos, antes de começar a sacudi-lo violentamente e jogá-lo no chão com tanta força que o animal soltava um terrível grito. Você até conseguia ouvir os ossos do animal se chocando contra o chão. Como você pode imaginar, isso apenas fazia a criança chorar e gritar mais. Porém, os sons eram abafados. Enquanto a criança continuava gritando, o câmera pegava o coelho que ainda estava vivo e começava a sacudi-lo e jogá-lo para cima. Dava para perceber uma grande quantidade de sangue saindo do coelho e se espalhando pelo local. Enquanto fazia isso, o câmera falava: "O que houve?" O nome da criança. "Pensei que gostava de animais." A criança não respondia, ela apenas soluçava. Então o câmera falava com um perceptível tom cínico: olha só, você ainda pode brincar com esse coelhinho, depois que eu acabar de brincar com ele, certo?" Após falar isso, o homem pegava uma grande faca de caça e, de forma brutal, cortava o coelho ao meio. Os guinchos do pequeno animal podiam causar diferentes reações nas crianças. Em alguns vídeos, as crianças pareciam desmaiar com a terrível cena. Outras apenas se sacudiam e gritavam. Em um dos vídeos, uma garotinha bem pequena parecia ter vomitado, e como a boca estava tampada com a fita, o vômito acabou saindo pelo nariz, o que a fez gritar de agonia. Então, ela começava a ficar mole enquanto os olhos rolavam para cima. O vídeo acabou mais cedo nesse caso. Para as crianças que não desmaiavam, o câmera jogava a faca no chão e começava a girar o coelho acima da cabeça, como se fossem as hélices de um helicóptero. Sangue e tripas se espalhavam para todos os lados, inclusive na própria criança aterrorizada. No fim, os vídeos conseguem ficar ainda mais estranhos. Enquanto as crianças continuam a chorar, elas passam de repente a olhar para a esquerda e arregalam os olhos enquanto o câmera fala: "Veja!" O nome da criança. "Ele quer falar com você." Após essa fala, o vídeo é cortado do nada. O final dos vídeos eram sempre os mesmos. A imagem de uma cruz vermelha aparecia ao fundo, com as palavras "Obrigado pela visita", nome da criança. Surgiam em letras brancas, seguidas pela frase "Jesus te ama". Após esse caso, a cidade de Roebuck ganhou um certo nível de infâmia no estado do Alabama. Embora esse caso tenha sido em 1998, nenhuma outra evidência foi encontrada na área. As crianças nos vídeos não foram identificadas, e o velho trailer foi desmontado e retirado do local, que atualmente serve como um playground para as crianças da área. Se você decidir visitar o local, aposto que ficará surpreso com o número de coelhos selvagens que ocupa a área. O estranho é que os coelhos adoram brincar com as crianças que vão ao local, e alguns coelhos até tentam seguir as crianças até suas casas. Oi, Carol. Apenas deixando claro que não sei a quem pertence essa história, nem sei se é real ou não. Eu e minha amiga estávamos lendo creepypastas e encontramos essa por aí. Achei que iria gostar. Beijinhos. Sim! E Eka! Tão bizarra e nojenta que quase faz eu me arrepender de gostar de creepypastas. Muito obrigada por lembrar de mim e me mandar. Sempre que vocês encontrarem algo bem esquisito e perturbador assim, pode me mandar, tá? Porque eu não resisto, eu tenho que ler. Ok, vamos para uma história mais longa agora. O contrato. A cláusula era bem clara. Deveria terminar o conto até o final do mês. Escritor experiente e renomado, apesar de ainda muito jovem. Tentou argumentar junto à editora de que as coisas não eram bem assim. Escrever uma arte e inspiração, isso vai totalmente na contramão de um prazo a cumprir.
Como o contra-argumento ouviu que, mesmo renomado e disputado pelas editoras, havia outros tantos com os mesmos predicados. Era pegar ou largar. O projeto em si seria uma compilação de histórias com os melhores autores de contos de horror da atualidade, a chamada Nova Safra. Cada autor teria direito a um conto na publicação, e, é claro, aos royalties que seriam consequência óbvia. Além do nome a zelar, que obrigaria a escrever um bom conto, ainda havia toda a vaidade, todo o ego de ser o melhor entre os outros nomes emergentes no cenário literário. Pensou daria conta do recado, e aceitou. Um mês o separavam de uma obra-prima, como já acontecera em outros momentos, ou de um fracasso, caso fosse o menos expressivo entre os contos da edição. Vivia disso, e um texto medíocre, numa obra de tão renomada editora, poderia significar uma vertiginosa queda no ranking dos escritores em ascensão. Os primeiros 10 dias foram de extremo estresse. Em seu pequeno escritório, seu quarto, na verdade, massacrava o teclado com ideias ruins. Tentando fugir de clichês, deletou dezenas, talvez umas centenas de introduções pobres, ideias medíocres. O público precisava de algo novo, original. Mas como criar uma história de horror original? Casas mal-assombradas, vampiros, lobisomens... Havia algo que pudesse, nos dias de hoje, surpreender os leitores? Tudo já havia sido tentado, tudo já havia sido feito. Com uma ampulheta na mente, o desespero começa a tomar conta. Ele não queria apenas cumprir o contrato e escrever um bom conto de horror. Precisava, e era vital, escrever o melhor. Passado um terço do prazo, e com tantas ideias ruins descartadas, começou a viver uma neurose. Culpava os latidos de seus fiéis amigos caninos, assim como as brincadeiras da irmãzinha, pela falta de inspiração. Se sua mãe batia a porta gentilmente trazendo alguma guloseima, era com ela ríspido e grosseiro. Pedia para não ser importunado. Parou de sair à rua e só saía do quarto para ir à cozinha, quando a fome se fazia insuportável, e tomar banho, de preferência de madrugada, quando não mais ninguém encontrava. Silenciou o celular e pediu que, caso viessem procurá-lo, mentisse que saíra. O pai falava que era coisa de jovens escritores, de sucesso, com um ego inflado, que logo passaria. A mãe mantinha-se preocupada, mas resolveu dar a ele o espaço que ele tanto queria e precisava para criar. «Escreva sobre mim, Alexandre», dizia sussurrante voz. Levantou-se num sobressalto, voltando-se para a direção de onde viera a voz. Como sempre, a única luz que havia no quarto era do monitor e da luminária que mostrava as teclas do caminho. A voz vinha de uma das extremidades do quarto, num dos cantos próximo ao armário. «Fale sobre mim, Alexandre». «Mas que diabos?» pensou, com a respiração ainda ofegante pelo susto. Quem teria entrado em seu quarto àquela hora da madrugada? Perguntou-se por quanto tempo estaria ali, na penumbra, observando seu martírio com as palavras e falta de ideias. «Eu não entrei aqui, eu sempre estive, mesmo antes de essa casa existir». A voz era suave, tenra e transmitia algo de bom, de agradável. «Mas», tentou responder, com a voz embargada pelo medo, «quem é você? Minha imaginação? Você leu minha mente?» «Não, eu sou muito real e sei o quanto está atormentado. Pensei em não interferir, mas você não vai, de outra maneira, conseguir escrever nada que seja, no mínimo, interessante». Ele sentiu as pernas fraquejarem. Continuava a fitar o canto escuro, de onde a estranha voz vinha. Então apagou a luz da luminária. Após alguns instantes, quando seus olhos se acostumaram com a penumbra, ele conseguiu, finalmente, visualizar uma silhueta, de pé, ao lado de seu velho violão, ao canto do cômodo. Parecia alguém de pequena estatura. «Quem é você? Como entrou aqui?» Insistiu, mantendo uma posição defensiva. «Já lhe disse que não entrei. Eu sempre estive. É diferente. E meu nome pouco importa, mesmo porque nem eu mesmo sei mais». O vulto parecia cada vez mais próximo, deslocava-se suavemente em sua direção. Alexandre já admitia naquele momento não estar lidando com algo racional e lógico. Poderia ser fruto de sua imaginação, conforme já questionara, ou até mesmo um fenômeno paranormal. Vivia a vida escrevendo sobre fantasmas, embora se mantivesse cético a tais coisas. Mas começava a mudar de ideia naquele momento. Finalmente, menos de 2 metros os separavam, e ele pôde vislumbrar, com a claridade do monitor, a forma de uma garota, bastante jovem, de baixa estatura e magra, com cabelos ruivos e longos, soltos sobre os ombros. O vestido lhe soou de péssimo gosto,
como se fosse do século passado. Ela possuía um semblante grave, mas não se mostrava assustadora. Na verdade, desde que saíra das sombras, ele se mostrava menos tenso com sua presença. Sentou-se ao computador, subitamente, ignorando o espectro às suas costas, e começou a digitar freneticamente. O som das teclas preencheu o pequeno recinto. Sabia que a história de um fantasma vivendo em seu quarto não teria muita originalidade, mas contava com o fato de narrar o que realmente estava acontecendo e assim, talvez, suas palavras soassem mais espontâneas e autênticas. Começou falando da falta de criatividade e da tensão de ter que cumprir um prazo. Falou também da reputação que já atingira, apesar de bastante jovem. Passaria então a narrar a aparição da jovem, que dizia habitar seu quarto. Enquanto escrevia, sentia sua respiração e seu hálito próximo ao seu rosto. Aquilo lhe causava muita tensão, mas também lhe trazia algum prazer. Ainda não tinha noção exata sobre o que acontecia, e provavelmente nunca teria. Escreveu sua aparência, suas roupas e o breve diálogo que tiveram. Subitamente sentiu-se só e, olhando para trás, não mais a viu. Estava sozinho novamente. Permaneceu sentado durante algum tempo, tendo somente a luz do monitor, e com isso, os primeiros raios de sol invadiram o quarto através das persianas semiabertas. Naquele dia, não mais saiu do quarto, mas isso já não causava nenhum espanto a ninguém. Dormiu 2 horas, se muito, e tentou voltar a escrever, mas não tirava os olhos do canto de onde ela surgira. Não sabia seu nome. Aliás, ela dissera que nem sequer o lembrava. Ansiava que ela retornasse, pois imaginava que ela tinha muito a lhe dizer. "Tudo bem, filho?" soou a voz sobre a porta. "Se quiser, deixei lasanha na cozinha. É só colocar no micro-ondas." Ah, mãe querida, se você soubesse naquele momento não ser a pessoa mais importante na vida daquele jovem escritor. Tudo o que ele queria era ver a estranha jovem novamente e ouvir o que tinha a lhe dizer. Cerrou definitivamente as persianas e esperou. Tentou simular um momento em que a teria encontrado pela primeira vez. Pensou que, mesmo de dia, com a luz do sol expulsa de seu quarto, ela apareceria, mas isso não aconteceu. Adormeceu sentado ao lado de seu computador. Acordou dolorido, com as costumeiras batidas na porta. "Filho, tudo bem? Quando quiser comer, já deixei um prato pronto. É só colocar no micro-ondas." "Obrigado, mãe. Depois eu vou lá." Eram 21 horas. Dormira tanto assim? Imóvel, olhava fixamente para o canto em que ela surgiu pela primeira vez. Deixou somente a luz do monitor a iluminar parcialmente o aposento, como tinha sido em seu primeiro encontro. Aguardou, perdendo a noção do tempo. Sentiu braços e pernas dormentes e sentiu fraqueza. Não se alimentava o dia todo. Devia ser isso. Aliás, nem lembrava de quando teria se dado sua última refeição decente. Por fim, desabou ao lado da cama, sobre o macio carpete. Despertou, ou pensou que fizera, tendo seu rosto gentilmente afagado. Ainda estava no chão, e logo à sua frente, o rosto daquela que sequer o nome sabia. "Levante, você tem que escrever." Pôs-se de pé. Ao menos tentou, pois caiu sentado para trás, batendo fortemente a cabeça na estante do computador. Recompondo-se, confirmou estar sozinho. "Devo ter sonhado", pensou. Conferiu as horas, 3 da manhã. Não entendia como teria dormido tanto assim. Deixou o quarto e seguiu em direção à cozinha. Lasanha, prato feito, macarronada... Já não estava ao certo de qual teria sido a última frase materna que teria ouvido. Tateou o escuro e encontrou o interruptor. Percebeu que as coisas estavam diferentes e lembrou que a mãe dissera que trocariam algumas coisas. Teria estado tão imerso em seu projeto que perdera contato com a própria família? Não os viu trocando a mesa. E por que aquela geladeira era outra? Se a que tinham era praticamente nova? Percebeu ter perdido a fome e então, no impulso, tomou a porta da rua que não via há tanto tempo. Quem sabe, uma caminhada madrugada fora lhe fizesse bem. As luzes dos postes pareciam mais intensas, os insetos que as procuravam pareciam tão mais próximos. O laudo atestava que Alexandre se encontrava morto. Naquele quarto, havia 3 dias no mínimo. Sua mãe contestava tal informação, pois jurava que, ainda na véspera de encontrarem seu corpo, e também antes disso, várias vezes, bater a porta e falar da lasanha, da macarronada e do picadinho que deixaria na cozinha. Ouviu-o todas aquelas vezes responder que mais tarde faria a refeição, e tinha certeza de tê-lo visto indo à cozinha naquelas madrugadas e que, de acordo com o legista, já estaria morto. Mas o laudo insistia na data da morte e também atestava a causa. Concussão cerebral, causada pelo impacto contra a estante, e posterior óbito, visto que Alexandre já se encontrava em condições físicas frágeis, por não se alimentar adequadamente havia vários dias. Na tela do computador, o conto finalizado intitulado Minha Linda Amiga. Uma história na qual ele falava sobre o fantasma que habitava seu quarto. Um fantasma sem nome, mas de extrema beleza e hálito agradável, e cabelos cor de fogo. Uma companhia que lhe causava medo, mas também prazer.
O conto foi lido pelo editor do projeto, porém considerado medíocre, cheio de clichês e sem originalidade, tanto que foi, posteriormente, descartado da antologia. Um dos mais promissores escritores da nova geração havia finalmente criado um texto ruim. A família mudou, e depois de algum tempo, colocando a casa para locação. E hoje é raro quem consiga, por mais de um mês, lá morar, pois sempre, durante as madrugadas, Alexandre é visto perambulando pela cozinha, em busca da refeição, preparada e reservada carinhosamente pela zelosa mãe. Peraí que eu me distraí durante a história e esqueci de terminar a maquiagem. Ok, nessa história veio escrito: Oi Carol, tudo bem? Fiquei muito feliz que você leu meu texto, A Bruxa, e percebi que a galera curtiu bastante. Você comentou de escrever algo mais sinistro. Bom, eu não diria que esse conto é muito sinistro, mas gosto muito dele por conter metalinguagem, e, apesar de ser horror, acho ele fofo. Sim, isso é possível. Espero que goste. Grande abraço, novamente meu muito obrigado, Sérgio Kunz. Essa história, A Bruxa, que ele falou aqui agora, foi lida no Terror Remake episódio 21, e eu escolhi ela como uma das 10 melhores histórias que eu contei em 2022. Então, pra quem quiser ver, eu vou deixar o link dela ali na descrição, tá? Vale muito a pena, muito massa. Então, é óbvio que quando eu vi que o autor dessa história da bruxa mandou mais uma história, eu ia ler e separar aqui pra vocês. Eu deixei salvo nos meus favoritos pra um dia ler. E eu também achei a história fofa. Eu amei. Eu agradeço muito por você mandar a história, por você tirar um tempo pra fazer isso. Eu fico muito feliz, muito honrada, e eu tô esperando o teu livro de mini contos de terror. Bill, que é isso? Meu cachorro tá aqui. Ele começou a fazer uns barulhos bizarros. Enfim, eu quero o livro. Eu acho que muitas pessoas que estão aqui também querem, porque, imagina, um livro com vários contos assim. Perfeição. Enfim, essas foram as escolhidas de hoje. Muito obrigada a todos que mandaram suas histórias, e se a tua não apareceu ainda, calma que um dia a gente chega lá. Mas para aparecer aqui, só vale se mandar pelo site. Vou deixar nos comentários, na descrição, por tudo, é só clicar no link e enviar. Minha preferida de hoje, acho que foi essa última, do contrato do escritor. Eu não sei, é muito a vibe de histórias que eu gosto. Apesar da Doppelganger, a primeira, ser muito massa, essa última, ela tá mais completinha, mais cheia de coisa, sabe? Delícia. E pra você, qual foi a história que você achou mais massa ou bizarra? Me conta ali nos comentários pra eu saber que tipo de histórias que vocês curtem mais. Se você gosta de histórias assim, não deixa de clicar no gostei e se inscrever no canal. E se você clicar naquele sininho que aparece ali do lado, isso ativa as notificações. Assim o YouTube te avisa quando tem vídeo novo por aqui, quando ele tá de bom humor. Me segue no Insta se você quiser ver mais coisas de mim. E do Bill. Bill, vamos dar tchau? Vamos falar com as pessoas ali rapidinho. Vamos dar tchau. E se você quiser ver mais coisas desse bichinho pequenininho aqui, esse é o Bill. Ele é meu cachorrinho ancião. Ele tá passando as férias aqui comigo. Meu amor. Então é isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês estejam se cuidando. Muito obrigada por assistir. Um super beijo e até a próxima. Bons sonhos. Vai, Bill, vai deitar, vai. Deu, já disse tchau pras pessoas, já apareceu. Já teve teu momento de fama. Não vou pagar cachê, não adianta melhor assim. Teu cachê é em bifinho.